Olá pessoal, bem-vindos ao Além da Inércia. Meu nome é Felipe Cava, eu sou professor e engenheiro de transportes e nessa aula eu quero conversar um pouco com vocês sobre o método ACN-PCN, né? Esse método, inclusive, essa aula, inclusive, ela foi sugestão das pessoas que acompanham minhas publicações, tanto no LinkedIn como também no próprio site Além da Inércia, e acabaram sugerindo, uma videoaula sobre esse tema porque muitos acabam ainda ficando com algumas dúvidas sobre esse método ACN-PCN, tá? Bom, antes da gente começar a tratar especificamente sobre o ACN-PCN, eu gostaria de falar fazer uma breve introdução com vocês sobre os critérios que são usados para projetar uma pista de pouso e decolagem, né? Bom, quando nós vamos dimensionar uma estrutura de pavimento que vai ser colocada numa pista de pouso e decolagem, nós consideramos ali algumas aeronaves que compõem, que circulam ou que vão circular por esse aeroporto, para que eles sejam consideradas, as suas cargas, pressões de enchimento dos pneus, sejam consideradas solicitando essa estrutura que nós iremos dimensionar, e assim, com as respostas estruturais que são obtidas, nós consigamos ali definir espessuras e materiais que vão resistir a essas solicitações, é claro, tomando também como parâmetro ali o solo do subleito onde essa estrutura será apoiada, né? Então, para que a gente consiga dimensionar essa estrutura, nós precisamos de informações de tráfego, as aeronaves que vão circular para esse aeroporto. Nós precisamos ali também das informações do subleito, qual é a resistência, qual é o CBR, o módulo de resiliência ou parâmetros que forem necessários para fazer esse dimensionamento. E, por fim, nós precisamos também de critérios de falha que são assumidos para que a estrutura seja dimensionada. Então, quando nós dimensionamos, é dimensionado para um certo critério de falha, que normalmente esse critério de falha está associado ali à deformação permanente das camadas ou então com a ruptura por fadiga das camadas asfálticas e cimentadas. Esses são os dois principais critérios de falha que são utilizados para dimensionamento de pavimentos. No caso de pavimentos aeroportuários, muito mais a ruptura por cisalhamento das camadas do que outros em questão. Bom, agora vamos imaginar que nós projetamos um aeroporto, nós dimensionamos ali uma certa estrutura que vai ser colocada na pista de pouso e decolagem e passaram-se alguns anos até que uma outra aeronave necessita decolar ou pousar, utilizar, no caso, operar nesse aeroporto que já está projetado, Como que nós conseguiríamos definir se essa aeronave pode ou não utilizar esse aeroporto, Essa indagação, essa pequena introdução que eu acabei de fazer, é justamente o que nós tomamos como ponto de análise para definir, ou para introduzir aqui o conceito de ACN-PCN, a determinação pelo método ACN-PCN. Bom, essa classificação ACN-PCN, então, ela vai ser dada por um conjunto de letras e números como esses que estão aqui em tela. Então, essas letras e números aqui que estão nesse slide, eles mostram, eles classificam o que nós chamamos de ACN-PCN, no caso aqui, na verdade, do PCN em específico. Tá? Cada um desses códigos, cada uma dessas letras, corresponde ali a alguma condição que foi considerada, uma condição que está relacionada com esse PCN. Nós vamos conversar daqui a pouco um pouco mais sobre cada uma dessas condições. Antes disso, eu acho que é importante nós definirmos, nós introduzirmos aqui alguns termos que são importantes para que nós consigamos realmente entender todo esse conceito, toda essa aplicação do método ACN-PCN. Primeiro, o que é o ACN-PCN? E esse ACN-PCN, ela nada mais é do que uma indicação da condição de operação que uma determinada pista de pouso e decolagem terá. Então, nós vamos basicamente comparar, comparar ali uma condição de uma aeronave com a condição do pavimento para dizer se essa aeronave pode ou não operar naquele aeroporto. Então, o método ACN-PCN nada mais é do que uma comparação entre duas características, sendo uma relacionada à aeronave e outra relacionada ali ao próprio pavimento onde ela vai operar. Tá? Então, o que é o ACN? O ACN é o Aircraft Classification Number, que estabelece ali as características que essa aeronave tem. Então, essas características da aeronave,
carga, pressão de pneus, elas juntas geram ali uma classificação para a aeronave, que é fornecida num certo manual, e com essa classificação nós conseguimos ali comparar com o pavimento, né? E o PCN, por sua vez, né, é justamente a classificação do pavimento, né? Então leva em consideração ali a resistência ou as cargas que vão atuar ali nesse pavimento, e aí nós conseguimos então obter uma classificação para esse pavimento, tá? Então agora desmembrando cada um deles um pouco mais, né, o que nós temos? Bom, primeiro, como que a gente consegue encontrar o ACN, né? Se uma aeronave vai pousar no aeroporto ou solicita operar naquele aeroporto, como que eu vou saber qual é o ACN correspondente dessa aeronave, né? E esse ACN, ele é dado ali pela carga máxima de decolagem ou pelo peso operacional vazio, né? São as duas condições ali que são calculadas o ACN, né? E esse valor de ACN ele ele é obtido ali no manual das aeronaves, né? Então, quando você consulta um manual de aeronave, né? E isso a gente encontra facilmente na internet, né? No Google mesmo a gente consegue encontrar esses manuais, e através, né, por meio desses manuais, a gente consegue então obter ali o valor de ACN, tá? Agora, só ter o valor de ACN não é suficiente para mim, né? Eu preciso ter também o valor de PCN para poder fazer essa comparação, né? E quando nós vamos pro PCN, né, para entender um pouco mais o que é o PCN, existem duas formas de nós obtermos esse valor, né, ou obtermos essa classificação. Existe uma forma que é chamada de avaliação experimental, né? O que seria essa avaliação experimental? Vamos dizer que nós temos lá já um pavimento construído, né? Tem um pavimento já colocado numa pista de pouso e decolagem, e nós vamos obter esse valor de PCN, né, sem fazer nenhum ensaio, sem fazer nenhum tipo de análise, né? Como que nós vamos conseguir então definir esse valor? Basicamente é feito com base, né, nas aeronaves que já operam naquele aeroporto, né? Então, se eu tenho ali, por exemplo, uma A320, um B737 e outras aeronaves que vão circular nesse aeroporto, que operam ali já nessa pista de pouso e decolagem, então eu vou definir o meu PCN com base nessas aeronaves que já circulam. Então, o maior ACN correspondente, né, que circula nessa aeronave, nessa pista de pouso e decolagem, vai ser também o meu PCN, né? Eu vou igualar ali de tal forma que eu consiga, então, sem fazer ensaios, definir qual seria esse valor de PCN, tá? Agora, existe uma outra forma, né, uma outra maneira da gente obter o PCN, que seria através de uma avaliação técnica, né? E como seria essa avaliação? Basicamente, nós faríamos uma análise, né, levando em consideração o mix de aeronaves que já circulam, levando em consideração o subleito correspondente desse local onde vai ser realizada essa análise, e juntando essas duas informações, nós vamos ter ali então, né, utilizando alguns procedimentos de cálculo, qual seria, né, esse valor de PCN, tá? Então existem essas duas maneiras. Uma avaliação técnica, que obviamente tem ali um fundamento, todo um fundamento de cálculo envolvido, né, de ensaios também que são necessários e dados, né, para conseguir ali obter um valor um pouco mais preciso de certa forma, né? E uma outra maneira de obter, que é uma avaliação experimental, onde está de certa forma limitada a saber as aeronaves que estão circulando já naquele aeroporto, né? Então, eu posso ter, num caso, né, um pavimento que tem uma capacidade estrutural maior, ou seja, o PCN dele seria maior, mas as aeronaves que circulam ali têm um ACN inferior, e isso acaba limitando então a minha análise, porque eu não tenho esse banco de dados necessário para fazer uma avaliação técnica, tá? Então, a forma como eu vou realizar a análise do PCN vai depender, é claro, das informações que eu tenho ali disponíveis para fazer esse tipo de análise, tá? Bom, mas como a gente encontra então, né? E o que seria, na verdade, cada uma desses códigos, letras e números aqui que estão indicados no PCN, né? Como que a gente consegue então entender um pouco mais sobre cada um deles? Bom, primeiro, o 39 aqui nessa classificação aleatória que eu deixei aqui indicada, né,
esse 39 é justamente o valor numérico do PCN, né? É o que nós faremos para comparar com o ACN. Só que além do valor numérico, nós temos também as outras letras, né, que estão aqui indicadas, e cada uma delas significa alguma coisa, né? Então esse F aqui indicado nessa classificação quer dizer que o tipo de pavimento desse local ele é flexível, né? Eu posso ter pavimentos que são flexíveis, no caso ali revestimentos asfálticos nessa classificação, né? Ou eu posso ter um pavimento rígido, que no caso seria um revestimento de concreto, né? Por mais que essa classificação de rígido flexível não seja a mais adequada, mas ainda assim é a forma como o método ACN-PCN acaba classificando aqui. Então o flexível seria para pavimentos asfálticos, no caso com revestimento asfáltico, né? Eu posso ter uma base cimentada também, e mesmo assim ele se enquadraria nessa classificação como flexível, né? E eu posso ter também um pavimento de concreto, que no caso é um pavimento considerado como rígido, e aí eu poderia colocá-lo também aqui substituindo pelo R nessa classificação, tá? Bom, essa letra A aqui é justamente a categoria do subleito, né? O que seria isso? A categoria do subleito está relacionada com a resistência que esse subleito possui, a depender, é claro, né, do tipo de pavimento, né? Então, se eu estiver analisando um pavimento asfáltico, flexível, então eu vou utilizar ali o meu CBR como principal parâmetro para analisar essa categoria. Já se eu estiver analisando um pavimento de concreto, um pavimento rígido, o que vai ser utilizado como ponto de comparação para definir essa categoria do subleito vai ser o módulo de reação do subleito, tá? Que aí vai ter então ali também faixas, né, intervalos que são considerados para cada uma das classificações, tá? A letra X aqui indica a pressão de pneus, a mesma coisa, né? Nós temos ali faixas, intervalos que são assumidos, são considerados, eu posso, dessa forma, com base ali nas aeronaves que circulam, definir, né, qual seria essa classificação para a pressão de enchimento dos pneus, tá? E por fim, a letra T aqui indica justamente o tipo de classificação, o tipo de avaliação que nós fizemos, né? Então, se foi uma avaliação técnica, analisando ali todos os parâmetros necessários, dados no caso, né, de subleitos, no caso tráfego e assim por diante, né? Ou se foi uma análise experimental, levando em consideração apenas as aeronaves que já circulam, as aeronaves ali que eu tenho conhecimento que já utilizam esse aeroporto em específico, tá? Então essas são as etapas, né? São cada uma das letras aqui e números que compõem essa classificação PCN, tá? Agora, entrando um pouco mais sobre o valor numérico do PCN, né? Até a gente vai detalhar aqui um pouco mais cada uma dessas etapas, né? Entrando um pouco no valor numérico do PCN, nós precisamos entender como que ele é obtido, né? E esse valor numérico, ele é obtido em função, né, considerando no caso, a aplicação de rodas, obviamente, né, das rodas no pavimento, e é levado em consideração uma roda simples equivalente, né? Quando nós dimensionamos um pavimento pelo critério CBR, né, o principal método que nós utilizamos para dimensionamento de pavimentos é o método CBR, né? O método CBR ele considera a aplicação de uma roda simples equivalente, né? O que seria isso? Vamos pensar o seguinte, né? Se nós tivermos aqui um pavimento, né, como nessa imagem, então se nós tivermos aqui essa estrutura aqui sendo solicitada por duas cargas, né, PK1 e PK2, né? E essas cargas aqui, quando elas aplicam carregamento no pavimento, elas causam uma certa deflexão a uma profundidade Z aqui, que eu desconheço, né? Não me interessa agora saber qual que é essa profundidade. Vamos assumir aqui uma profundidade Z qualquer, né? Quando essas rodas aqui, reais no caso, né, que são as rodas que realmente estão atuando nessa estrutura, solicitam o meu pavimento, né? São cargas, no caso, separadas, né? Então eu tenho uma carga 1 e uma carga 2 que vão solicitar e causar ali uma certa deflexão, certo? Agora, imaginem que em um sistema equivalente, ou seja, uma hipótese, né? Eu teria uma única carga que, de certa forma, ela conseguisse, né, através de uma única aplicação de carga, causar uma certa deflexão na estrutura do pavimento, né, a uma mesma profundidade Z. E eu vou dizer de que essa deflexão aqui obtida com uma única carga vai ser igual à deflexão máxima obtida no sistema real. Ou seja, eu vou praticamente criar um sistema fictício, um local fictício,
onde eu aplico uma única carga que causa uma certa deflexão na minha estrutura do pavimento, e quando essa única carga causar essa deflexão e essa deflexão for igual ao sistema real, né, causar a mesma deflexão do sistema real, então eu encontro ali qual seria a minha carga de roda simples equivalente, ou seja, aquela carga única que, de forma fictícia, ela consegue ali ser equivalente ao sistema real que nós estamos considerando, né, que nós estamos analisando. Tá? Então, isso é a carga de roda simples equivalente. Né? É um sistema, no caso, equivalente, né? Um sistema, uma hipótese, onde nós colocamos uma única carga e essa única carga consegue gerar a mesma deflexão das cargas reais. Tá? Bom, isso é o conceito usado para dimensionar pelo critério CBR, que acaba também aqui sendo o conceito utilizado para obter o valor de PCN. Tá? Então o PCN é obtido justamente com a carga de roda simples equivalente. Essa carga de roda simples equivalente, lembrando que ela tem que ser normalizada com a mesma pressão, então o PCN considera essa normalização aqui da pressão, que no caso, essa normalização da pressão ocorre para 1,25 megapascal, para pavimentos, no caso, asfálticos, né? E ocorre para uma tensão de trabalho em pavimentos de concreto de 2,75 megapascal. Tá? Então a solicitação, no caso, seria em pavimentos de concreto de 2,75 megapascal. Bom, fazendo os cálculos, né, nós encontraríamos então o valor numérico do PCN. Obviamente, né, de que existem formas, métodos da gente obter esse PCN de uma forma um pouco mais prática, né, que seria com a utilização de um software como o Confa 3.0, né, disponível ali no site da FAA. Tá? Então, isso aqui fica um software para uma aula futura aqui no Além da Inércia, né, onde a gente pode tratar exclusivamente de como obter ali o PCN pelo Confa, tá? Então a aula futura a gente pode tratar sobre esse assunto. E aí então, utilizando esse software, a gente consegue fazer esse tipo de análise, tá? Bom, agora com relação à categoria do subleito, né, nós temos também a separação de rígido e flexível, como eu comentei com vocês que depende, né, se eu estiver dimensionando para um pavimento flexível, eu vou utilizar o CBR, se eu estiver analisando para um pavimento rígido, eu vou utilizar ali o módulo de reação do subleito. Então essa separação aqui é necessária porque muda o parâmetro, a variável utilizada para cada um dos tipos de pavimentos. Tá? Então começando aqui para pavimentos de concreto, né, nós vamos fazer para essa classificação com base aqui nessa ordem ou com base aqui nessa classificação, né? Então nessas categorias, né? Então ele vai ser classificado como alta, né, o código aqui A, quando o módulo de reação do subleito for de K maior do que 120 megapascal por metro. Né? Então, nesse caso aqui, nós teríamos uma classificação chamada de alta, né? Um código A. Agora, quando ele for média, né? Que é a classificação aqui, o código B, é porque ele se enquadra entre 60 e 120, baixa, classificação C, quando ele estiver entre 25 e 60, e ultra baixa, que ele chama aqui, né? Que seria essa classificação D, quando o K for menor ou igual a 25 megapascal por metro. Tá? Então essas são as classificações para pavimentos de concreto. E para pavimentos asfálticos, né? Pavimentos asfálticos, como nós comentamos, é função do CBR, né? Então ele vai ser classificado como A, né? Alta, código A, quando o CBR do subleito for maior do que 13%, né? 13 megapascal não, 13%, né? Vai ser classificado como média, código B, quando o CBR estiver entre 8 e 13, né? E vai ser classificado como baixa, código C, quando estiver entre 4 e 8. E ultra baixo também, né? O código D aqui, quando o CBR for menor ou igual, né, a 4%. Tá? Então essas são as classificações, as categorias, né, que nós utilizamos de subleito. Tá? Então função ali do tipo de pavimento que está sendo analisado. Tá? Que no caso é essa letra aqui, né? Na classificação que nós analisamos agora há pouco nos slides anteriores, seria então esse A. Então, para essa classificação, o código A aqui inflexível seria um subleito com CBR maior ou igual a 13%. Tá? Bom, falando agora sobre a pressão de enchimento dos pneus, né, nós temos ali algumas classificações também. Né? Então ele vai ser categorizado aqui como ilimitada, código W, quando não tiver um limite de pressão. Né? Vai ser colocado como alta,
quando tiver com um limite de 1,75 megapascal, né? Então vai ser o código X. Vai ser média, né? Código Y, quando tiver limitado a 1,25 megapascal de pressão de enchimento dos pneus. E vai ser classificado, categorizado aqui como baixa, código Z, quando a pressão estiver limitada a 0,5 megapascal, tá? Então, naquele código que nós temos, né, naquela classificação, nós colocamos aqui o ACN-PCN, no caso a classificação pela o tipo de pressão de enchimento dos pneus, com base nesses códigos aqui que estão indicados, tá? Bom, pessoal, a aula de hoje ela fica por aqui. Essa é uma aula um pouco curta, né, com apenas alguns conceitos sobre o ACN-PCN para mostrar para vocês, né, um pouco mais sobre essa classificação, o que significa ali cada uma das letras, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós podemos conversar um pouco sobre a aplicação, né, o uso do software Confa para fazer a análise do PCN, tá? Então eu espero vocês na próxima aula e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá? Até mais!